Hoje vamos falar sobre os prós e contras em procurar alcançar a independência financeira através do movimento FIRE. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. A maioria das pessoas sonha em ter tempo livre sem se preocupar mais com o dinheiro. Inclusive, poder ir de férias sem pensar na data de regresso ou simplesmente poder dedicar o seu tempo livre a fazer o que mais gosta. O que significa muitas vezes estar ou com a família, com os amigos ou simplesmente até a trabalhar numa área que seja do seu agrado. Cada vez mais pessoas procuram a independência financeira através dos investimentos na Bolsa de Valores, aderindo então ao famoso movimento FIRE, que significa Financial Independence Retire Early. Em português, independência financeira, reforma antecipada. Para nos podermos reformar através deste movimento FIRE, temos que ter pelo menos 25 vezes das nossas despesas anuais aplicadas num produto financeiro que tenha uma boa rentabilidade, de forma a ser possível retirar através da taxa de segurança 4% desse investimento todos os anos para podermos viver de forma a ficarmos então livres financeiramente. Nos vídeos anteriores eu já falei sobre como calcular o movimento FIRE para que seja possível também terem acesso a simuladores online no qual conseguem fazer o vosso cálculo, por isso não vou abordar esta parte, mas vou abordar sim a parte comportamental, a parte psicológica, os prós e contras em estar de facto a pertencer a este movimento ou simplesmente a aderir para procurar conseguir alcançar a tão desejada independência financeira. Para quem segue este objetivo já sabe que o caminho não vai ser nada fácil e por isso, se queremos ter resultados diferentes dos outros, vamos ter que fazer também coisas diferentes. O que muitas vezes isso pode significar escolhas e sacrifícios. Estando no caminho para alcançar o FIRE, vou deixar ficar então os meus prós e contras em relação a toda esta jornada. Começando com os prós, em primeiro lugar, este movimento dá-nos um propósito de vida. Acima de tudo, nós temos então um objetivo quando vamos trabalhar, quando estamos a fazer escolhas em relação ao nosso tipo de consumo. Evidentemente, isso vai fazer com que seja mais fácil, ou pelo menos seja possível que temos a capacidade de resistência de poder aguentar empregos que, por exemplo, não gostamos. Procurar este objetivo e conseguir alcançar certos patamares também cria um nível de segurança financeira que nos dá muito conforto. Isto, sem dúvida, é um dos melhores sentimentos de quem procura o FIRE quando começa a ver o seu valor investido cada vez maior. E quando esse valor começa a ser cada vez maior, nós começamos a ter a visualização do tempo que nós podemos passar mais com a família e com os amigos, a viajar ou fazer, evidentemente, aquilo que nós gostamos. Portanto, há efetivamente uma ideia que começa a concretizar-se. E por fim, na minha jornada, uma das coisas que eu identifico é o facto de pertencer a este movimento faz com que eu tenha cada vez mais uma vontade de aprender e de ser cada vez mais uma melhor gestora em relação às minhas finanças pessoais, porque aprendo muito sobre poupança, gestão e, obviamente, investimentos. Passando rapidamente então para os contras, aquilo que eu identifico logo sobre os contras é a dificuldade em mantermos focados nesse objetivo, porque evidentemente é muito difícil estarmos conscientes de que temos que poupar sempre, a toda a hora, para podermos então alcançar algo no futuro. E, claro, manter a disciplina é algo que custa muito. Em Portugal conseguimos também encontrar, infelizmente, um outro contra, que tem a ver então com os salários baixos que são pagos, que muitas vezes fazem com que seja possível uma pessoa até ter a vontade de iniciar o movimento FIRE e de seguir esse objetivo, mas acabamos então por abdicar, tendo em conta que muitas vezes temos muitas despesas para pouco ordenado. Outro contra tem a ver com a parte psicológica, é termos que aguentar os mercados em termos de instabilidade e volatilidade. E por isso mesmo, para quem é investidor e começa a investir em momentos como este ano, já sabe que, de facto, ao investir poderá ver o seu dinheiro a cair em relação às perdas não realizáveis que podem acontecer neste tipo de investimento. Já sabemos que ao investir agora, se aquele produto financeiro estiver em queda, o valor que nós colocamos vai aparecer inferior e nós podemos ficar desmotivados e, por isso, abandonar o FIRE. Outro contra, para terminar, tem a ver então com o valor a alcançar, que no futuro pode ser maior, principalmente por causa do possível aumento dos preços, nomeadamente a inflação, e, obviamente, em Portugal, o possível aumento dos impostos, ficando com um valor cada vez menor depois de pagar as vossas responsabilidades financeiras ao Estado. Entretanto, em relação ao FIRE, existe muita coisa online que vocês podem ler, inclusive que existem níveis diferentes, patamares diferentes do FIRE, e vou falar aqui então de dois, o Coast FIRE e o Lean FIRE.
O Lean Fire, de facto, é o FIRE que a maior parte das pessoas querem procurar alcançar, que é o suficiente para poder, então, ter as suas despesas básicas garantidas, de maneira a poderem, então, estar tranquilos, porque simplesmente sabem que têm todas as suas despesas no mês pagas através dos seus investimentos. Mas aquilo que eu considero que em Portugal e qualquer pessoa pode tentar alcançar é o Coast Fire, que significa nós termos um investimento que pode durar anos a fazer, mas que quando nós chegarmos à idade da reforma não precisamos mais de contar com o Estado, porque temos a nossa reforma garantida e o valor suficiente para as nossas despesas. De seguida, vamos passar então para o meu computador para vos mostrar alguns dos produtos financeiros utilizados para alcançar a independência financeira. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver. Eu hoje vou deixar ficar algumas alternativas para alcançarem a vossa independência financeira, alternativas que são aquelas que são mais usadas por maior parte das pessoas que fazem parte deste movimento, ou outras alternativas, como por exemplo também mostrar-vos aqui o Auto Invest, que vocês podem também construir, obviamente, o vosso ETF, se assim podemos dizer, e desta forma automatizar para ser mais fácil o investimento mensal. E por isso hoje vamos falar aqui então destes investimentos. Vou só apresentar rapidamente aqui o iShares MSCI World, que vocês podem investir, que é então um índice, um ETF que replica um índice de forma a estar exposto em várias empresas globalmente, é talvez o melhor ETF a nível global. E depois, obviamente, têm também aqui o SP500, que será então o índice que vai replicar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e por isso será interessante também investir nestas através deste ETF. Aproveito também para indicar que a Trading 212 está a oferecer a todas as pessoas que se registram, neste caso com o link que está aqui em baixo na descrição, que vou deixar ficar, uma ação até 100 euros, por isso também queria agradecer desde já à Trading 212 pelo apoio neste vídeo. Falando aqui então também de funcionalidades que nos podem ajudar a alcançar a independência financeira, temos então a possibilidade de criar o nosso próprio investimento, o nosso próprio ETF, se assim quisermos, através então aqui da torta deles, que é basicamente acrescentar fatias de várias ações diferentes. E vamos, por exemplo, imaginar que não queremos seguir um ETF como, por exemplo, o SP500 ou o MSCI World, queremos criar o nosso cabaz de ações de dividendos, porque temos interesse em receber dividendos, não só ir investindo na Bolsa de Valores para poder acumular e um dia mais tarde poder viver desses investimentos, mas vamos imaginar que queremos também já ir recebendo dividendos. E já sabem que devem sempre fazer a vossa devida análise, principalmente pelos impostos que também são cobrados em Portugal, 28% em relação aos dividendos que recebem. Então vamos imaginar então que vamos construir aqui uma TART, digamos, com 5 empresas que pagam muito bons dividendos, que já estão no mercado há muitos anos e que têm tido um dividendo constante em crescimento. Neste caso, eu vou falar, por exemplo, da AbbVie, Coca-Cola, 3M e também Johnson & Johnson e Procter & Gamble. São empresas que estão mais de 50 anos no mercado a pagar dividendos e, por isso, há grande probabilidade que nos próximos 50 continuem a fazer o mesmo. Assim, nós podemos utilizar depois o Auto Invest para poder organizar de forma a podermos ter o nosso dinheiro diretamente aplicado neste investimento que vamos construir, ou poderão depois vocês decidir quanto é que querem em cada fatia da vossa torta. Para procurar, vocês podem então chegar aqui e colocar o nome da ação. Eu vou, por exemplo, pôr aqui AbbVie, ok? É só pôr desta forma selecionado. Depois procuram a próxima, por exemplo, MMM, que será a 3M, ok? Depois de seguida vão aqui então procurar, por exemplo, a Coca-Cola, que é QO, e vamos então passar aqui, por exemplo, Johnson & Johnson e por fim Procter & Gamble, portanto vamos aqui PG e temos estas ações todas então já decididas. Passamos então 20% para cada um. Imagina que esta quer ter mais pressão no vosso portfólio, mas vamos deixar aqui nos 20% então para ser possível terem neste momento uma distribuição totalmente igual sobre as mesmas ações. Vocês podem verificar aqui que o valor anual de return, portanto seria a rentabilidade anual baseada nos últimos 5 anos, no histórico dos últimos 5 anos no mercado, seria de 9,51, o que será aceitável para quem procura, por exemplo, o movimento FIRE. De qualquer das formas, com os dividendos, torna-se sempre muito interessante poderem, obviamente, aumentar aqui o vosso bolo. De qualquer das maneiras, o investimento mínimo será, neste caso, de 5 euros e desta forma seria possível vocês aderirem aqui a mais ações se quisessem fazer uma carteira maior e depois seria só avançar para poderem construir aqui a vossa carteira de investimentos. Depois,
Seria necessário também marcarem o tempo que querem fazer este investimento. Por exemplo, vamos imaginar 10 anos e vamos imaginar que vocês querem colocar 100 euros todos os meses. E desta forma vocês podiam deixar ficar no Auto Invest para ser possível conseguirem investir todos os meses de uma forma muito fácil. Colocam dinheiro na corretora e a mesma então vai fazer aqui por vocês a distribuição no vosso produto financeiro que acabaram de construir. Por fim, aproveito também para indicar que vocês depois podem partilhar a construção do vosso portfólio que acabaram de fazer com os vossos amigos e familiares, inclusive se assim quiserem poderem também copiar outros investidores na Trading 212, caso faça sentido, obviamente, para vocês. De qualquer das formas, da minha parte, o ideal aqui será sempre falar sobre estes assuntos, poder construir aqui também uma comunidade que seja informada e que esteja interessada em poder procurar uma vida melhor financeiramente e, acima de tudo, se não conseguirem independência financeira, pelo menos terem a segurança financeira, o designado Coast Fire. Espero que tenham gostado deste vídeo e se gostarem do mesmo, por favor, ajudem o canal deixando ficar o vosso gosto, que é mesmo muito importante e ajuda muito aqui o projeto. Da minha parte já sabem, espero-vos no próximo vídeo.